Palavra de Deus sobre a genealogia de Jesus, as mulheres da genealogia de Jesus. E hoje pela manhã nós começamos a olhar para um personagem muito especial dessa genealogia, que é Maria, mãe de Jesus. E nós estamos olhando para esse personagem, porque da mesma maneira como olhamos para todos os outros personagens que apareceram, essas mulheres, perguntando por que elas estão ali, por que elas são citadas, porque não era esse o costume. E temos aprendido que cada uma delas, através da sua vida, da sua história, se tornam um ícone, um referencial do plano de Deus salvador. E nós fomos estudando cada uma dessas mulheres, e hoje pela manhã começamos a estudar sobre Maria. E nós fizemos uma pergunta, não é? Quem era Maria? E aí começamos a tentar responder à luz da palavra de Deus a essa pergunta: quem era Maria? E a gente descobriu algumas coisas interessantes. Uma mulher simples, que tinha sonhos, que tinha projetos, que queria casar, que foi prometida em casamento a José, não é? Mas que tinha um diferencial. E o diferencial não era o fato dela não ter pecado, o fato dela ser diferente das outras mulheres da face da terra do seu tempo. O fato tremendo é que um dia Deus derramou graça sobre essa mulher e a chamou para um serviço, para um propósito. E ela respondeu a esse chamado de uma maneira muito singular. E ela disse assim: cumpra-se em mim todo o teu propósito. Aquilo que foi dito está no texto, mas todo o teu propósito, porque eu sou serva do Deus Altíssimo. E a gente aprendeu então que a grande distinção dessa mulher é que ela aceitou, pela graça de Deus, servir ao propósito, servir à missão que Deus tinha. Segunda coisa que nós aprendemos hoje pela manhã sobre essa mulher, perguntando quem é Maria, não é? Essa serva do Senhor, que aprendeu que é a graça e tudo vem pela graça, que às vezes nós imaginamos que quando nós servimos ao Senhor, a gente vai perder a bênção daquilo que eu idealizei para a minha vida. E nós falamos dos confrontos, dos conflitos, das dificuldades que representava esse serviço, né? Ficar grávida sem ter nenhum contato humano, então uma gravidez virginal, sem nenhum contato humano, não é? Para que a semente daquilo que Deus estava querendo fazer, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso nessa noite, pudesse acontecer. Ela tinha conotações, ela ia poder perder o seu noivo, ela poderia ser apedrejada como adúltera, porque ela era considerada casada, ainda prometida em casamento, e só podia quebrar aquele laço se houvesse um divórcio. Ela perderia a sua dignidade diante da sua família, das pessoas conhecidas, e alguém poderia dizer: puxa vida, mas para servir o Senhor ia perder a vida dela. Mas ao contrário, a gente vai aprender que quando a gente se dispõe a servir, uma bênção muito maior do que aquela que eu projetei, imaginei e sonhei para mim mesmo, Deus começa a realizar na minha vida. E a gente vai vendo na história daquela mulher as bênçãos de Deus, os processos de Deus. A terceira coisa que a gente aprendeu é que quando a gente aprende que tudo é da graça, que a gente é só servo e que a gente vai aprender a viver na dimensão da bênção de Deus, milagres de Deus, o imponderável de Deus começa a acontecer. E a gente começou a ver os milagres de sustento, não é? Dinheiro que vem do Oriente através dos magos, dos sábios do Oriente, a confirmação das coisas que estavam no coração mediante a visita dos pastores e tantos outros sinais tremendos de Deus que vão acontecendo no contexto dessa história. Mas nessa noite eu queria agora voltar para esse estudo e fazer uma pergunta: qual é o papel desta mulher Maria no projeto, no plano, na história da salvação? E aí, à medida que a gente for entendendo isso à luz das Escrituras, a gente vai compreender um pouquinho mais sobre essa mulher de Deus. A resposta a essa pergunta
ela vai abrir o nosso horizonte e vai mostrar a grandeza do propósito salvífico de Deus em Cristo Jesus. Porque, queridos, se a gente é só servo, a gente tem que aprender que toda a glória, toda a honra é só do Senhor a quem nós servimos. É interessante o que Jesus fala, não é? Ele diz assim: se depois de fazer tudo, completar toda a tarefa, você ainda como servo de Deus tem que lembrar que você é só servo inútil. Está na Bíblia isso. Porque toda a glória, toda a honra e todo o louvor pertencem exclusivamente ao Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, e ao seu Filho Jesus. Então, qual é o propósito? E aí, quando a gente começa a estudar isso na Bíblia, eu não vou ter tempo de mostrar isso com vários textos, não é um encontro doutrinário, é um sermão, então eu vou ter algumas limitações. Quando a gente começa a estudar sobre qual o propósito de Deus, qual era a missão dela, a gente vai ter que entender por que Jesus tinha que nascer. Por que Jesus tinha que nascer? Dessa maneira como ele nasceu, num nascimento virginal, e ele precisava do ventre de uma mulher. E aí, quando a gente estuda isso na Bíblia, vai descobrir que havia um segredo no céu, que a Bíblia vai chamar de mistério, que o apóstolo Paulo vai falar a respeito dele em Efésios, vai falar em Romanos, vai falar em várias das suas cartas sobre o mistério do Evangelho. Havia um segredo no céu, todo mundo sabia que Deus tinha um plano e Ele tinha o desejo de salvar o homem pecador, mas todo o céu sabia que isso era impossível. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é tremendo. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, que no dia em que nós subimos na glória de Deus, vai haver uma manifestação da presença de Deus. E é interessante que o capítulo 3 de 1 Coríntios diz que ali nós vamos apresentar, já salvos em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo de Deus, entrando no céu, a gente vai levar o patrimônio que a gente construiu na eternidade, não o patrimônio da terra, esse não fica, não vai, mas o patrimônio que a gente construiu na eternidade. Ele diz: olha, toma cuidado com o que você está construindo lá na eternidade. Por quê? O fogo consumidor da presença de Deus vai provar todo o material que você está levando lá. E ele vai dizer assim: alguns estão construindo na eternidade uma mansão de ouro, prata, pedras preciosas, porque estão agindo segundo a vontade de Deus nessa terra. Outros estão fazendo uma casinha meia boca, né, de madeira, feno, palha. E outros estão entrando com a roupa do corpo, e outros ainda, nem a roupa vai ficar. Quando passar pelo fogo consumidor da presença de Deus, aquilo era tão ruim que vai queimar, e você vai chegar lá cheirando a churrasco. Não vai chegar negão, mas vai chegar cheirando a churrasco. É isso aí. Por quê? Porque Deus é santo, e no céu dele não pode entrar impureza. E então os anjos estavam perguntando entre si: como é que Deus vai salvar essa gente? Porque você é pecador, eu sou pecador, eu estou cheio de defeito, você também. Tem coisas boas na minha vida? Tem. Mas as coisas que desagradam a Deus, que a Bíblia chama de pecado, elas fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E não há liturgia religiosa capaz de resolver esse problema. Você vai dizer: mas pastor, lá no passado os hebreus não sacrificavam um animalzinho. É verdade, mas a Bíblia diz que o sangue de touros e bodes não são suficientes para perdoar os nossos pecados. E Hebreus vai dizer que eles eram apenas uma sombra de uma realidade futura, a maneira pela qual Deus iria salvar o homem. Então eu imagino os anjos conversando no céu, as profecias sendo colocadas e etc, tudo ali acontecendo, e eles dizendo assim: tudo bem, tá, estou entendendo que Deus está fazendo alguma coisa. Agora,
que jeito ele vai dar para esse negócio? Não dá. E sabe, isso é uma coisa tão séria, que se você ler a Bíblia vai descobrir que 1/3 dos anjos do céu foram expulsos do céu porque caíram. E esses são os demônios, e entre eles está Satanás, e para eles não há perdão, e não há salvação, e não há qualquer tipo de remissão. Então os anjos que estavam ali, 2/3 que ficaram, discutiam uns com os outros: se não teve jeito para nós, que jeito vai haver para o homem? Você pode entender? Esse é o contexto onde Maria vai entrar na história da salvação. A Bíblia vai nos dizer que nenhum homem poderia tomar o lugar de outro para a remissão do pecado, porque primeiro teria que resolver o problema do seu próprio pecado. É tão interessante isso que o sumo sacerdote, quando ele entrava no templo para oferecer o sacrifício para a remissão do pecado do povo de Israel, antes de qualquer sacrifício, antes dele poder entrar, ele tinha que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele não era digno de entrar no santo lugar. Está conseguindo entender a dificuldade? E existe um negócio complicado, que a Bíblia diz que mesmo um bebezinho que nasce pecador. E aí você tem um nó na cabeça, diz assim: mas ele não fez nada de errado, como é que ele pode ser pecador se não fez nada de errado? Mas a semente do pecado, a rebeldia, está nas suas células. Eu conto uma historinha que eu li em Seleções há muitos anos atrás, de um garoto, pequenininho, de uns 2, 3 anos de idade, que estava sentado no cadeirão, e o papai estava dando comida para ele, e ele estava de pé no cadeirão, fazendo bagunça, e o papai disse: senta, e ele continuava fazendo bagunça, senta, e de repente então o papai pega o garoto e bota sentado, e quando ele vai dar a primeira colherada, ele diz assim: por fora eu estou sentado, por dentro eu estou de pé. Queridos, esse sou eu, e é você, e essa é a natureza humana. A decadência do pecado nasce conosco, e a Bíblia chama isso de pecado original. E queridos, o pecado original não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com concepção, tem a ver com essa semente que está em nós. Tanto que isso é verdade, que todo bebê que nasce, não importa se ele fez alguma coisa ou não fez, ele está suscetível a morrer. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que a gente morre? É porque essa semente do pecado já está dentro de nós. As nossas células que têm vida já têm a essência da morte dentro de nós. E aí Deus está pensando numa maneira de resolver esse problema. Na verdade ele já sabia, só os anjos não sabiam, nem os homens sabiam. E aí Paulo vai chamar isso de ele fazer de novo a criação humana. E ele vai dizer que houve um primeiro Adão pecador, que precisava vir um segundo Adão que não fosse nascido do pecado, que não tivesse essa mancha, para que esse segundo Adão pudesse tomar o lugar de toda a humanidade na cruz. Ele não podia ser igual a todos nós, porque senão ele seria pecador como nós, mas ele não podia ser tão diferente de nós, que fosse outro que não fosse humano. E essa era a incoerência, é a coisa mais doida que pode existir. E então Deus teve uma ideia tremenda, ele já tinha isso, estou só usando como figura de linguagem. Ele disse assim: nós, a Trindade divina, vamos tomar o lugar do pecador. E aí ele decide que parte da Trindade divina, que criou os céus e a terra, que é essa divindade toda, vai se esvaziar da sua glória, para caber na forma humana,
para caminhar aqui entre nós, nos ensinar a esperança e a salvação, e um dia tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Se você ler o livro de Filipenses capítulo 2, você vai ver o apóstolo Paulo explicando exatamente isso, que Deus, parte da Trindade divina, o Filho, o Logos divino, se esvazia da sua glória para caber na forma humana, para se encarnar de modo irreversível. Isso é uma coisa que você tem que entender. Quando nós subimos aos céus, vamos ver Jesus, tocar Jesus, porque a encarnação seria um ato irreversível. Ele seria o perfeito homem e o perfeito Deus por toda a eternidade. E nesse plano, Deus precisava de uma mulher, na qual Ele pudesse colocar no ventre dessa mulher esta encarnação. Não é que Deus ia dormir com Maria e fazer sexo com ela para que ela pudesse gerar um filho. Alguns têm uma dificuldade de crer, especialmente os muçulmanos, né, que dizem, como é que Deus fez sexo com Maria? Não foi isso não, gente. Deus colocou parte da sua glória no ventre daquela mulher, para que o Cristo, encarnação divina, o Emanuel prometido, Deus conosco, nascesse nessa terra. Sabe por que eu estou falando isso? Porque outra vez, queridos, como tudo que acontece no plano da salvação, não dependia de Maria. Tudo veio de Deus e da graça de Deus. O que estava acontecendo é que a Trindade divina se esvaziava para caber na forma humana. E uma serva de Deus disse, pode usar a minha vida, o meu corpo, a minha história, para que o projeto da salvação se complete nessa terra. O cristianismo está pautado em 3 grandes pilares. Se eu quebrar um desses pilares, não vai sobrar nada. O cristianismo está pautado no pilar da encarnação. Se Jesus não é a encarnação do Deus vivo, o Emanuel, então não há esperança para a nossa salvação. Ele vai ser um filósofo, um profeta, um homem muito inteligente, mas ele é o Deus que se fez homem, por isso que ele pode nos salvar. E é por isso que o Cristo do Espiritismo não é o Cristo do cristianismo. Porque no Cristo do Espiritismo, Jesus é uma das encarnações de alguém que chegou ao último éon, na maior capacidade de evolução, mas ele continua sendo um homem como qualquer outro. Mas no Cristo do cristianismo, ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E por isso o nascimento virginal. Se você não crê no nascimento virginal de Jesus Cristo, você não entende, não crê na essência do cristianismo, porque não há como nós sermos salvos se Deus não tomar o nosso lugar na cruz por nós. Foi Ele que tomou o nosso lugar por nós. Segundo pilar do cristianismo, o primeiro é a encarnação, o segundo é crucificação. E depois que o Filho de Deus nasceu na terra, ainda os anjos não entendiam qual era o projeto de Deus, nem os demônios. Está bem, houve uma encarnação, mas eles não conseguiram entender como é que Deus salvaria. E se você ler Apocalipse capítulo 12, é uma narrativa do céu olhando para a encarnação, você vai ver que a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que ele tentou destruir essa criança, porque ele não sabia como Deus faria, mas sabia que ele seria o caminho, e então ele tentou matar na raiz. E está lá em Apocalipse 12, e quando você lê a história, vai descobrir que Herodes, movido por Satanás,
concretiza isso, mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo que nasceram em Belém. Mas Jesus não estava lá, porque na providência divina, aqueles homens do Oriente haviam chegado com aqueles tesouros, ouro, prata, incenso e mirra, né? E aí deram os recursos. Ele foi se refugiar no Egito, e quando morre Herodes, ele volta para completar a obra. Por isso, ele não pôde ser tocado. Mas é tremendo, porque Satanás continua com uma ideia: eu vou destruir o Filho de Deus, eu vou destruir o Filho de Deus. E aí 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer uma coisa tremenda: que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado o Filho de Deus, porque era exatamente isso que Deus havia planejado. E eu fico pensando, que Deus tremendo é esse, que pega o inimigo para fazer o que ele quer. Não é tremendo? E quando Jesus morre na cruz do Calvário, e Satanás imagina que ele venceu a batalha, Deus decreta desde o céu, na ressurreição, que ele venceu toda a guerra. E se você pode ser salvo, é porque Jesus morreu e ressuscitou por você. Terceiro pilar do cristianismo: primeiro, a encarnação; segundo, crucificação; terceira, a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, e não tivesse trazido nas suas mãos como vitorioso as chaves da morte e do inferno, a salvação não estaria completa. Mas ele sai dali com a chave da morte e do inferno na mão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que eu estou contando tudo isso? Eu não estou pregando sobre Maria. Queridos, o papel desta mulher não foi outro a não ser de ser serva de Deus e deixar que o projeto que Deus tinha para a nossa salvação se concretizasse através da sua vida. E essa era uma profecia antiga. Gênesis 3, versículos 14 e 15 dizem assim: e então o Senhor Deus disse à cobra, à serpente: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. E eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. E esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Essa é a primeira profecia na Bíblia a respeito da morte do Senhor Jesus na cruz por nós. Vai dizer: olha, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Não diz como. E enquanto ele está esmagando, ele vai ser picado, vai haver sofrimento, e vai haver essa batalha ao longo da história. Gálatas 4, versículos 4 e 5 vão dizer assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Queridos, se Jesus não tivesse nascido da maneira como nasceu, através de Maria, eu e você não poderíamos ser chamados filhos de Deus. Nós poderíamos ser sim chamados criaturas divinas, mas filho adotado, que tem direito à herança, a quem o Pai decidiu dar todo o seu reino, disse Jesus, nós não poderíamos. É privilégio dessa obra tremenda da salvação que está sendo construída em Cristo Jesus. E a primeira dica de como Deus vai fazer, mas os anjos não entendiam e nem os intérpretes das profecias entendiam. Está em Isaías capítulo 7, verso 14, onde diz assim: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Esse seria o sinal de que o Messias chegou. A jovem que está grávida dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel, Deus conosco. Assim, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria,
mas como fruto da encarnação da glória divina, o problema do pecado original foi resolvido e o Messias nasceu sem pecado, tendo condições de tomar o meu lugar e o teu lugar na cruz do Calvário. Porque não há um homem sequer na terra que não seja pecador. E o único homem nascido sem pecado foi o Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque alguns acreditam que Maria não tinha pecado. Há vários dogmas da Igreja Católica que dizem isso. Porque se ela tivesse pecado, não poderia isso, poderia aquilo. Queridos, mas a Bíblia afirma que a única pessoa nascida nessa terra sem pecado foi Jesus, o Filho de Deus. E por isso ele é a encarnação divina, parte da Trindade que nasceu aqui entre nós, e o único que pôde morrer na cruz por nós. O único. Ninguém mais tinha essa autoridade de nos salvar. E aí, qual era a missão de Maria? Carregar no seu ventre o Senhor, o Rei da sua própria vida, o seu Salvador. Presta atenção, Maria também precisava de um Salvador, como eu e você, e a missão dela foi carregar o seu Salvador no seu ventre. E olha só como ela entende isso, em Lucas 1, versículos 46 a 50, então Maria disse, ela vai cantar uma canção, essa canção chama-se Magnificat, não é? Ela glorifica a Deus e diz assim, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, e o meu espírito está lá alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, a sua humilde serva, e de agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim, e o seu nome é santo, e Ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Verso 47 vai dizer, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o quê? O meu Salvador. Ah, queridos, é tremendo. Na história, houve um homem que foi forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus. Lembra da história? Né? Eu imagino que esse homem não gostou de carregar a cruz de Jesus a princípio, porque ele foi forçado a carregar a cruz, foi compungido pelas armas a fazê-lo. Mas é interessante que quando a gente vai lendo a história, os filhos desse homem se tornam pregadores do Evangelho descritos nas Escrituras Sagradas. Porque, queridos, quando a gente entra nessa dimensão e vê a grandeza do Deus que é nosso Salvador, aquilo que parece estranho a princípio, se torna uma honra para nós. E é disso que Maria está falando. Ela não entendia toda a dimensão ainda, porque nem os anjos entendiam, mas ela sabia que o seu Senhor, o seu Salvador tinha um propósito eterno, e as Escrituras depois vão nos revelar esse seu propósito. E qual foi a maior virtude dessa mulher? A Bíblia nos diz qual foi a maior virtude dessa mulher, e a gente vai encontrar isso em Lucas, capítulo 1, versículos 41 a 50, a Bíblia diz assim, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela, então cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto, você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre, mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Sabe o que a gente vai aprender aqui? É uma coisa tremenda.
é que a grande virtude de Maria, que Deus vai honrar, é a mesma grande virtude que Deus espera que exista no coração de todo homem: fé. E vai dizer assim: olha só, a profetisa Isabel está falando, cheia do Espírito Santo, você é abençoada, porque carrega no seu ventre um Salvador. Mas ela diz assim: você é abençoada. Isso não era um dom dela, era Deus que estava fazendo. Agora, você é abençoada porque creu em tudo quanto o Senhor te anunciou. E queridos, a gente vai aprender uma coisa tremenda sobre a história da salvação. A única maneira da gente tomar posse da graça de Deus, da gente poder desfrutar desse milagre tão tremendo, cósmico, tão grande, tão maior às vezes do que a nossa capacidade de entender: encarnação, crucificação, ressurreição. É quando pela fé eu me aproprio da bênção que Deus preparou para a minha vida e diz: eu creio do jeitinho que está na tua palavra e vou viver debaixo dessa verdade por toda a eternidade. E aí nós nos tornamos abençoados por todas as promessas do Deus vivo na nossa vida. Que coisa linda! Você não vai carregar o seu Salvador no ventre. Essa é uma coisa que aconteceu uma única vez para toda a eternidade. Mas o que Deus está dizendo é que a mesma bênção, com viés diferente, que é a infusão da graça e da glória de Deus na nossa vida, no poder do Espírito Santo, vem pela mesma ferramenta. Anuncia-se a verdade de Deus, a gente entende essa verdade, sabe que não tem condições, mas crê na promessa e toma posse dela, e a graça de Deus vem. Agora, há um milagre que Deus está fazendo com todos aqueles que invoquem o nome do Senhor. Você não vai carregar no seu ventre, mulher, para gerar um filho, o Salvador. O homem não teria esse jeito, não tem condição, só se Deus inventar um homem diferente. Não é? Mas há uma coisa tremenda que está acontecendo hoje, que eu queria chamar a sua atenção. Todo aquele que crê nesse projeto divino de salvação, que crê que Jesus nasceu virginalmente, que Ele é a encarnação do Deus vivo, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e Ele é o único que pode lavar os nossos pecados, que o seu sangue tem poder para perdoar os nossos pecados e para nos libertar de toda a interferência de Satanás na nossa vida. E todo aquele que pela fé se apropria dessa verdade, Deus faz um milagre. Ele abre as janelas dos céus e derrama o seu Espírito Santo no coração dessa pessoa, como selo, marca de propriedade, e esse Espírito se torna o nosso consolador, e esse Espírito se torna o nosso professor particular, e esse Espírito nos ajuda a entender que a salvação já nos foi concedida, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós agora fomos declarados por Deus filhos dele, herdeiros do seu céu e do seu reino. Fé. Fé. Maria vai ensinar para a gente que não há outro caminho a não ser o caminho da fé na vida cristã. Eu teria muito mais coisa para falar, o nosso tempo já terminou, e eu queria terminar com um versículo só. Eu queria terminar com um conselho de Maria, para cada um que está aqui. Porque algumas pessoas imaginam assim: fala com a mãe que o filho obedece.
Você vai ganhar um milagre se você falar com ela. Mas olha só o que essa mulher vai ensinar sobre como os milagres de Deus acontecem na nossa vida. João capítulo 2, versículos 3 e 4, 3 a 5, dizem assim. João capítulo 2, versículos 3 a 5, dizem assim: E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não chegou o tempo ainda de eu me mostrar como Messias. E então ela falou aos seus serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Queridos, o jeito de Deus trabalhar na nossa vida e dos milagres dele acontecerem no nosso coração não é outro, a não ser olhar para cima, para Jesus. Aqui disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Colocar nele a nossa esperança. Dizer para ele que eu sou só servo dele, porque eu sou um pecador que preciso da misericórdia dele. E pela fé tomar posse desse plano tremendo de Deus, receber o seu Espírito que vem, e aprender a viver ouvindo tudo quanto Jesus tem para nos ensinar nas suas Escrituras Sagradas. E nessa noite eu queria orar com pessoas aqui. Eu sei que o tempo é muito pequeno para a gente falar de tanta coisa grande demais. Eu sei também que esse não foi o melhor sermão que eu já preguei, tem pouquíssimas ilustrações e aplicações. Mas é que essa é uma doutrina tão séria, tão profunda, que não dava tempo de a gente não perder algum detalhe desse. Mas essa é a doutrina mais importante para um cristão. Porque se ele não entender essa doutrina, eu vou dizer com muita seriedade, ele pode se chamar de cristão, mas ele não é um cristão. Porque para ser cristão, você tem que crer na encarnação, nos efeitos da crucificação, na bênção da ressurreição, e tem que receber essa bênção pela fé, mediante a confissão dos seus pecados e a entrega da sua vida para Jesus como Senhor absoluto da tua vida. Tudo é graça, e a resposta à graça é fé e a entrega. E aí a gente vai aprender a viver uma vida tentando fazer tudo quanto Ele nos ensinar. Eu ia ler alguns textos aqui, não vai dar tempo, em que Jesus repreende Maria, porque ela é pressionada pelos seus filhos, porque ela teve outros filhos com José, a Bíblia fala sobre isso. Foi pressionada pelos seus parentes, porque todo mundo estava achando que Jesus estava louco ou endemoniado, porque ele estava repreendendo o povo com firmeza. E então ela vai lá para retirar o filho daquela reunião, pressionada por essa situação. E aí dizem para Jesus: Jesus, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. E Jesus sabe por que ela está lá fora. E João 7 vai dizer para a gente que os irmãos de Jesus, cujos nomes aparecem em Mateus 13, se não me falha a memória, Mateus 12, se não me engano, eles não criam que Jesus era o Messias. Maria cria, mas os filhos dela não, os outros não. Até a ressurreição de Jesus. 2 deles vão se tornar líderes da igreja, Tiago e Judas. Aquele Judas que aparece na Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, é irmão de Jesus. E aquele Tiago que está dirigindo a igreja, depois que Pedro sai do cenário, é irmão de Jesus, o irmão do Senhor, está lá. E Jesus diz assim: sabe quem são a minha mãe e os meus irmãos? Todo aquele que crê nas palavras do meu Pai, são minha mãe e meus irmãos. Sabe por quê? Porque todo ser humano que tenta até fazer a vontade de Deus erra.
Agora, sabe que a gente vai ver a beleza do cristianismo? É quando a gente volta atrás e continua fazendo tudo quanto o Senhor mandar. Nessa noite eu queria orar com pessoas que pela fé queiram receber só Jesus como autor, redentor e salvador da sua vida. Colocar toda a sua fé só em Jesus, exclusivamente no poder salvador de Cristo, aquele que morreu por você na cruz do Calvário, exclusivamente naquele que é capaz de perdoar os seus pecados, exclusivamente na suficiência do sangue de Jesus para perdoar os seus pecados e para libertar você de qualquer forma de opressão, possessão, ataque demoníaco, fortaleza de Satanás, porque é para isso que Jesus veio, para ser o seu Salvador. E você hoje quer fazer um pacto com Ele. Eu quero isso e vou receber pela fé. Eu vou crer na palavra, só isso. Porque os sinais e as provas vão vir depois. Quando pela fé a gente recebe, o Espírito Santo autentica na nossa vida dia a dia, e Ele mesmo testifica das coisas que estão na palavra. Mas a gente vai ter que dar um passo de fé, de confiança. E nessa noite eu queria convidar aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está chamando. O Senhor falou com você nessa noite, já tem falado, porque o Espírito está falando há muito tempo com a gente. Mas hoje é o dia da entrega. Hoje é o dia que a gente se desvencilha de laços, hein? Diz só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus. Eu preciso daquilo que Jesus veio fazer na minha vida. Jesus, se o Senhor veio por mim, faz isso em mim. E eu quero aprender a viver segundo o teu projeto. Aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando nessa noite, você está ouvindo a voz de Deus, está aí no teu coração. Eu vou convidar você para descer aqui para a gente orar junto. E eu sempre falo isso, vou sempre repetir. Não é porque esse lugar é maravilhoso, santo, porque tem poder na mão do pastor, não. É porque se você está fazendo um voto de hoje em diante só ouvir e obedecer tudo quanto Ele mandar, e você não está disposto a dar meia dúzia de passos dentro de um templo, é sinal de que você, quando sair por aquela porta, não vai fazer nada do que Deus mandou você fazer. Quando Jesus disse para aqueles homens, olha, peguem as talhas, as grandes bacias de pedra que estão lá na frente da porta, que eram usadas para lavar os pés, joguem a água fora, limpem bem e coloquem água limpa. Eu imagino os serviçais olhando e dizendo assim, nós vamos ter que obedecer esse negócio, a hora do lavar pé já acabou, está faltando vinho. E aí eles fazem, porque eles tinham recebido essa ordem, façam tudo quanto Ele mandar. E eles que chegam para Jesus, tá bom, fizemos, agora peguem essas talhas, e elas são pesadas, cerca de mais de 80 litros de água cabia dentro delas, e vocês vão levar ao mestre de cerimônias da festa, a água. E eu fico pensando aqueles homens dizendo assim, o mestre vai puxar a nossa orelha, porque está faltando vinho, para que eu vou levar talha de água de lavar pé? Mas enquanto eles estão levando, diante dos olhos deles, sem eles entenderem, a água começa a mudar, e aquilo que era água que eles tinham colocado ali virou vinho, e eles ficam assustados, não falam nada, entregam para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia pega e experimenta um golinho e diz assim, o que vocês fizeram? E eles estão olhando, e agora? Não entendi nada. Será que é alucinação? O que está acontecendo aqui? Vocês guardaram até agora o melhor vinho dessa casa. Queridos, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Quando a gente coloca a nossa vida na mão dEle e deixa Ele ser o Senhor da nossa vida, e nós colocamos exclusivamente a nossa esperança, a nossa fé em Jesus, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se há alguém aqui a quem hoje o Espírito Santo está falando, vem para cá, quero orar por você. Vai saindo do seu lugar, venha marido, venha mulher, venha a família toda, venha com os filhos,
Venha você que está lá em cima. Se Jesus está falando ao teu coração e essa palavra falou a você, você sabe que é com você, vai saindo aí do teu lugar agora em nome de Jesus. Pode vir, vem para cá em nome de Jesus. Eu quero oferecer a tua vida, a tua casa, a tua família para esse Senhor da glória. E você vai dizer: Senhor, eu quero pela fé receber só o Senhor. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Tem muita gente aqui a quem o Espírito hoje quer fazer alguma coisa tremenda. O melhor vai começar a acontecer agora, porque quando a graça de Deus entra, queridos, olha, é o melhor, não dá. É rendição, é entrega, é confissão, é busca. Jesus está falando com você, filho, vem para cá em nome de Jesus. Tem alguém que está afastado do Evangelho aqui, que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite? É hora de voltar em nome de Jesus, vem para cá, sai do seu lugar. Agora não é hora de ir embora não, hein? Se você está levantando para ir embora, eu vou repreender você em nome de Jesus, porque essa é hora de bênção, e você atrapalha aqueles que Jesus está falando com eles agora. Na hora do apelo não é hora de ir embora, gente. Você quer ir embora antes do sermão, vá, mas não vá no apelo, que atrapalha aqueles que estão para tomar uma decisão. Curva a tua fronte e ora. Há povo de Deus aqui que está longe do Senhor, está em pecado, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, vamos começar de novo. Está na hora de começar de novo. Você é esse, vem para cá em nome de Jesus. Levanta do teu lugar agora. Há pessoas aqui, pode vir em nome de Jesus. Você sabe que é com você, vem para cá em nome de Jesus. Está na hora de começar de novo. Vamos acertar a vida, vem para cá em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Tem gente aqui que está se sentindo aprisionada por algumas coisas. Satanás coloca como que algemas e diz assim: você não vai sair daqui não. Hoje eu quero dizer para você que o sangue de Jesus tem poder para libertar a tua vida. E se você quer liberdade, vem para cá, porque Jesus vai fazer uma obra de transformação na tua vida. Vem para cá, você que está se sentindo aprisionado, em nome de Jesus, porque hoje é dia de liberdade. Esse Deus que se esvaziou da sua glória é aquele que vai visitar você. O poder da encarnação e o poder da ressurreição é aquilo que vai operar na nossa vida aqui agora. Vem para cá em nome de Jesus. Agora eu queria pedir que alguns irmãos viessem para cá para abraçar esses que estão aqui. Venham para cá só para abraçar. Chega junto e diz assim: olha, vim aqui como teu irmão em Cristo, só te abraçar. Abraça aqui, depois eu vou explicar o que você vai fazer. Vem para cá, vem já, em nome de Jesus. Abraça essas pessoas. Eu vim aqui só te abraçar. Sou teu irmão, eu vim aqui te abraçar. Só isso, só vim te abraçar. Só isso, estou junto aqui com você, como seu irmão, em Cristo Jesus. Vai ficar junto aqui, vem aqui na frente, abraça essas pessoas que estão aqui agora, só isso, aqui pede licença, vem para cá, abraça essas pessoas em nome de Jesus, e a gente vai orar junto agora. Agora todo o povo de Deus de pé, estende a tua mão para cá. A primeira oração só você pode fazer, depois eu vou orar por você, tá? A primeira oração é a tua entrega. É como se você estivesse pegando a chave da tua casa, com os móveis, com tudo que está lá dentro, e dizer assim: Jesus, de hoje em diante, quem manda na minha casa é o Senhor, está aqui a chave. Agora toma cuidado, porque ele vai pegar, vai aceitar, vai mexer todos os móveis, vai mudar de lugar, alguns ele vai jogar fora, outros ele vai colocar novos lá, porque agora a casa não é tua, ele é o Senhor da tua vida. Isso vai acontecer primeiro no teu coração, depois nas outras áreas da vida. E eu queria que você agora fizesse essa oração: Jesus, quem precisa da tua misericórdia sou eu, quem precisa da salvação sou eu, e eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, inteira. O Senhor tem toda a autoridade, eu te dou toda a liberdade de mexer, de transformar, de quebrar, de começar de novo, porque eu quero tomar pela fé o maior presente que o Senhor tem para mim, pela fé. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui tem um povo teu, amado, precioso. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia que eles iriam nascer, o Senhor conhecia o nome deles, o Senhor já os amava. E se hoje eles estão atendendo essa convocação do teu Espírito, é porque no teu propósito eterno o Senhor tem coisas tremendas para fazer na vida deles. E Senhor, eles fizeram uma oração de fé simples: sou pecador, preciso da tua misericórdia,
e eu entrego a minha vida ao Senhor. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, cumpre a tua promessa. A tua promessa foi, Senhor, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. A tua promessa foi, Senhor, que sobre todos quantos invocarem o nome do Senhor, o Senhor derramaria o seu Espírito Santo como selo. E nessa hora eu quero te pedir, abre, Senhor, as janelas dos céus e derrama o teu Espírito Santo sobre esse teu povo, derrama do teu Espírito, e que o teu Espírito seja a marca de propriedade, e ali esteja o nome deles, mas esteja escrito embaixo ou em cima, tanto faz, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, abençoado do Pai, geração eleita, nação santa, sacerdotes de Deus na terra, e que essa bênção se estenda sobre eles, sobre os seus queridos, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, e que essa descendência e essa casa sejam benditas do Senhor. Tem uma mamãe grávida aqui pertinho de mim, Senhor, com um bebê no ventre. Nessa hora, toca essa criança e faz dessa criança cheia do teu Espírito desde o ventre da mamãe. Que ela seja bendita do Senhor. Ó Pai, eu quero te pedir que as famílias que estão aqui sejam benditas do Senhor, e que o Senhor revele a tua graça na vida deles. Senhor, que todo o poder de Satanás que tem lutado contra essas vidas, que toda algema, que toda escravidão, que toda forma de demônio que às vezes escraviza num tipo de pecado específico, e a gente não consegue sair dele, seja repreendido agora em nome de Jesus, e que eles sejam expulsos, porque aqui, Senhor, só tem gente que é propriedade exclusiva de Jesus, e que o Senhor coloque os anjos do Senhor ao redor deles, com espadas de fogo desembainhadas, para proteger o teu povo, e quando eles se levantarem, eles sejam benditos, e quando eles se deitarem, eles sejam benditos, e quando eles entrarem por uma porta, eles sejam benditos, e quando eles saírem por uma porta, sejam benditos do Senhor, porque o Senhor é a bênção que habita na vida deles. Fica com eles, Senhor, fica com eles, e que a graça, a misericórdia, a paz de Jesus os guarde. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Você fica de pé agora. O povo de Deus vai cantar comigo daqui a pouquinho. O companheiro de oração que está aí do lado vai fazer uma pergunta para você. Há alguma área específica da tua vida que você gostaria que eu orasse? Agora não dá para você contar a história. Você vai dizer, ó, ora pela minha casa, ora pela minha família, ora pelo meu filho, ora por uma situação que está acontecendo. Eu não sei o que é. Essa pessoa vai especificamente orar por você, vai pegar o seu nome e vai dar o nome dele para você. Você dá o seu nome também, o seu telefone, tá? Porque vocês vão orar juntos durante essa semana por essa situação. E enquanto eles estão aqui conversando e orando, todo o povo de Deus agora vai adorar, porque é no meio dos louvores que Deus habita. E sabe pelo que você vai adorar e vai louvar? Porque essa obra é presente de Deus para você. Você já tomou posse dela, não tomou? Então glorifica o Pai, Ele é digno. Bem mais que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Morreu por mim.
poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és tu. Por amor, sua vida entregou. Esse é Jesus, meu Senhor, o teu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Aleluia. Segura um pouquinho aqui, ó. Ó, dá a mão para quem está pertinho. A gente vai cantar essa melodia. Agora eu queria que você entendesse por que a gente vai cantar essa melodia. Dá a mão para quem está perto de você. Ó, Jesus ressuscitou. Você lembra que os anjos não sabiam como é que ia ser o plano de Deus para a nossa salvação? Aí Jesus nasce e eles continuam não entendendo. Jesus é crucificado, eles continuam não entendendo. Jesus desce ao Hades, lugar que nós chamamos de inferno, e os anjos no céu continuam não entendendo o que o Filho de Deus está fazendo lá. Mas no terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, e ele sai vitorioso, trazendo nas mãos as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o que você acha que aconteceu no céu? Quando o plano de Deus foi revelado, e os anjos conseguiram entender, eles cantaram. E eu queria que você cantasse junto com eles. Aleluia, que quer dizer louvado seja Deus, louvado seja Deus. Canta conosco, junto com eles, porque eles entenderam, e você agora também entende. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Louve ao Senhor. Os anjos estão cantando, o céu se regozija junto com você.
poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Santo de Deus, vai na graça e na paz do Senhor Jesus, tá? Papai, se você tem o seu filho lá, precisa subir agora para pegá-lo, está muito quente, os filhos estão precisando, né, do seu aconchego e ir para casa, mas vai melhorar, mais algumas semanas vai estar inaugurado o novo departamento infantil, vamos fazer uma festa aqui, que Deus abençoe você, vai na graça e na paz de Jesus, Filho do Deus Altíssimo, você é um deles que o Senhor selou.